Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um videocast. Novamente, o mestre Gualberto aqui conosco. Muito obrigado, mestre, pela tua presença. Mestre, hoje eu vou ler um trecho do livro do Joel Goldsmith chamado Vivendo o Caminho Infinito. Um trecho desse livro, mestre, o Joel faz o seguinte comentário: o máximo da meditação é um estado de completo silêncio interior. Mestre, pode trazer a tua visão sobre o que é a meditação? Muito bem. A meditação, Gilson, é a ausência do sentido de uma identidade presente na experiência. Agora, é necessário aqui alguns esclarecimentos sobre isso. Não pode ser o resultado, veja, de uma prática. Nós conseguimos, momentaneamente, através de uma técnica ou prática, conseguir um certo relaxamento do corpo e da mente, uma certa quietude de pensamentos, e naturalmente o cérebro se aquieta, e nesse momento é possível vivermos um momento de paz, de silêncio, de quietude. Esse tipo de técnica que as pessoas usam aí fora, praticam, é exatamente para obterem exatamente isso que acabamos de colocar aqui. Aqui, quando tratamos com vocês da questão da meditação, não estamos falando disso, porque podemos conseguir sim uma certa quietude, um certo relaxamento, a mente se aquieta, os pensamentos se aquietam. Então, num certo momento, por 10 minutos, 15 ou meia hora, obter isso. Mas logo temos que sair daquela prática, porque a gente tem que levar a criança para o colégio, a gente tem que trabalhar, a gente tem que atender o marido, a esposa, os filhos, a família. A gente tem que trabalhar. Então não dá para viver ali, naquele estado. Então, isso não se refere à verdade da meditação, isso se refere a uma técnica ou prática que te conduz temporariamente a um estado de relaxamento. Isso é ótimo do ponto de vista da saúde, desestressa, tranquiliza, acalma. No entanto, autorrealização ou a realização da verdade não consiste em algo que se obtém através de uma técnica ou de uma prática. Porque quando o ego se aquieta ou silencia, ele só está quieto e silencioso, mas depois ele se agita de novo. Logo depois ele se agita novamente e segue o curso dele. Então, o trabalho da realização de Deus, da realização da verdade, isso é o que se revela quando há ciência da meditação e não de uma prática de meditação. Eu tenho diferenciado, Gilson, esses momentos onde as pessoas praticam a meditação do natural estado que se revela quando, nesse instante, de uma forma prática, a meditação assume o espaço dela, assume o lugar dela. Então, há uma diferença entre praticar a meditação e em estar naturalmente em seu natural estado, que é meditação de uma forma vivencial, na relação com o outro, na relação com a vida, com o trabalho, com pessoas, com família, com os próprios pensamentos que surgem, os sentimentos que aparecem. Isso é a ciência da verdade da meditação de uma forma prática, no viver, no dia a dia. Então, a meditação não é esse silêncio. Esse silêncio, Gilson, ele pode ser obtido, como as pessoas estão obtendo, nessas técnicas ou práticas, através de uma técnica, de uma prática de silenciamento, de autossilenciamento, o que consiste num estado ainda hipnótico, ou seja, num estado ainda de sono,
no qual a pessoa ainda se mantém um pouco alerta, um tanto consciente, apenas com a mente egóica apaziguada, aquietada, mas esse estado é algo semelhante a um estado de auto-hipnose. Isso não traz autorrealização. Isso é uma meditação técnica que a pessoa induz a si mesmo para alcançar ou obter um determinado estado. Só que nada que você consegue obter consegue segurar. Não existe algo, Gilson, que você possa obter que não irá perder. Tudo que a gente obtém é só uma questão de tempo daquilo ir embora. Então não existe nada na vida que você possa obter que não irá perder. A realização divina, a realização de Deus, não é algo que você obtém, é algo que você constata, que já está presente. Não é algo que alguém consegue, que alguém obtém e que alguém sustenta. Técnicas de meditação é para se obter algo. É sempre para se obter alguma coisa. Paz, tranquilidade, relaxamento. Até para realizar propósitos e desejos, as pessoas praticam essa assim chamada meditação. E aqui a verdade da meditação é o transbordamento do seu natural estado divino, onde há presença, onde há consciência. Isso é algo que só se torna possível na razão em que há presença do autoconhecimento. E esse autoconhecimento é o contato com a experiência nesse instante, falando, trabalhando, dirigindo o carro, lidando com família, com negócios, com pessoas. Quando há a compreensão da verdade, da revelação da dualidade presente, que é esse sentido de uma identidade presente na experiência, a ciência disso é autoconhecimento. E quando há o autoconhecimento como base, nós temos a possibilidade de ver a verdade sobre a meditação se revelando aqui, nesse momento. Então, meditação é momento a momento. Meditação é nesse instante. Meditação é agora. A tomada da ciência da verdade, daquilo que está se passando aqui, sem a ilusão de uma identidade presente, se separando da vida, se separando do outro, se separando dele mesmo, se separando de Deus, é autoconhecimento. Quando há esta visão do autoconhecimento, isso requer uma atenção para esse instante, que no ego o ser humano desconhece. Essa atenção é a base, junto com o autoconhecimento, para a revelação do que é meditação. Que é a revelação, repito, do seu natural estado que está presente nesse instante. Então, essa é a real forma de uma aproximação da meditação. Qualquer outra coisa é técnica, é algo terapêutico, é algo que ajuda, é algo que relaxa, tranquiliza, pode lhe dar algumas experiências também extrafísicas, assim chamadas espirituais. Essas experiências espirituais extrafísicas são ainda experiências no campo ainda da mente, ainda estão dentro do modelo do conhecido, enquanto que a verdade da meditação revela aquilo que é inominável, indescritível, desconhecido, e, portanto, não faz parte de nenhuma experiência, não é algo que você possa lidar sendo alguém dentro daquele momento e reservando aquela lembrança como uma experiência, porque são assim as experiências. Você passa por elas e você reserva, guarda, tem lembranças de alguma coisa, ou seja, está dentro ainda do conhecido. A meditação está presente quando o sentido do eu, do ego,
de tudo aquilo que a mente constrói, não está mais. Ou pode ver, ou memorizar, ou guardar como uma experiência, não está mais. Então, a meditação é algo indescritível, está presente e é possível quando o ego não está. Então, é um assunto fascinante, porque é a coisa mais importante na vida, é a arte de ser. A arte de ser é a arte da vida livre do sentido de uma identidade presente, que é esse sentido de um eu presente. No viver, no contato com tudo à sua volta, isso é meditação. Então você pode realizar tudo na vida, mas sem a realização do seu ser, que é a revelação da meditação, que é a constatação do seu natural estado de meditação, você pode alcançar tudo na vida, mas continua perdido nesse sonho desta assim chamada vida, ainda centrada neste eu, neste ego, e, portanto, ainda em complicações, ainda em dificuldades, ainda em sofrimento. Ô mestre, essa visão que o mestre traz da meditação também é muito revolucionária, igual às outras falas do mestre. Eu lembro que no primeiro momento que eu tive essa aproximação com o vídeo no canal do YouTube do mestre, e o mestre trazendo essa visão inovadora sobre a meditação, né, a cada instante, eu só sei que eu fiquei perplexo, assim, caraca, porque eu exatamente praticava, né, eu ia lá, sentava no meu quartinho, fechava os olhos, cruzava as pernas e fazia uma prática de meditação. E de fato, como o mestre exemplifica, eu tinha uma quietude, eu sentia uma paz, tinha algumas experiências, mas na prática, no dia a dia, daqui a pouco eu tava lá, né, com a esposa, com as crianças, eu tenho 2 filhos pequenos, tava meio estressante, eu falava pra eles: "O pai tem que meditar", e corria pro o quartinho da meditação. E aí essa fala do mestre ficou muito evidente como era uma fuga. Não existia meditação, eu tava uma meditação terapêutica, porque eu tava querendo fugir da vida, como se mostrava, pra ficar no meu cantinho quieto, né. Gilson, eu até compreendo por que as pessoas se voltam para a meditação. Elas se voltam porque elas estão realmente estressadas, angustiadas, com problemas, inquietas, com uma mente tagarela, carregadas de diversos problemas internos, ansiedade, angústia, depressão. Então, uma técnica terapêutica ajuda para aquietar o cérebro, acalmar o sistema nervoso. Então, nesse sentido, é bem razoável a técnica terapêutica da meditação. Mas isso não tem nada a ver com aquilo que os sábios da antiga Índia, da China e do Japão, lá do Oriente, vem falando há milênios a respeito. Não tem nada a ver com o que nós conhecemos aqui no Ocidente por práticas de meditação. A meditação, ela é a revelação do seu ser, que é não dual. É a ciência de uma única realidade presente, que não se separa de toda manifestação. A ciência disso, porque não há essa separação, isso é o fim do sofrimento humano. Isso é o fim da ilusão, é o fim da ignorância. Então, a verdade da meditação é o florescer da sabedoria, da liberdade, do real amor, da real felicidade. Em geral, eu uso a expressão real para diferenciar do que o pensamento construiu em torno dessa ideia de felicidade, de paz, de amor. Porque não tem nada a ver com isso. A verdade do seu ser, a verdade daquilo que você é meditação. Porque é a ausência desse tempo que o pensamento construiu. Então, há uma qualidade de ser presente
que está além de tudo aquilo que o pensamento possa construir, possa imaginar, possa idealizar. As pessoas têm alguns momentos de quietude e silêncio, por sinal, um silêncio e uma quietude que elas impõem a elas mesmas através de uma técnica, que elas confundem esse silêncio, porque realmente, naquele momento ali, a pessoa está desestressada, está calma, está tranquila. Elas confundem isso com a meditação. E não é. O ponto é esse, não é isso. Meditação é algo que transcende tudo aquilo que o pensamento possa construir ou possa imaginar ou idealizar ou o pensamento daquilo se lembrar. A realidade daquilo que somos, em nosso natural estado de ser, é meditação. E isso é a ausência do conhecido. Então não se trata desse assim chamado silêncio que o pensamento construiu, ou pensa a respeito, ou imagina. Não se trata dessa paz, dessa tranquilidade, desse estado desestressado. Não é isso. É o seu natural estado de ser. Um estado capaz de lidar com a vida como ela se mostra, momento a momento, mas sem a ilusão de uma identidade no controle, como sendo o pensador, o experimentador, o gerenciador das situações. Tudo isso se dissolve, tudo isso desaparece, quando o seu natural estado livre do ego está presente, que é meditação. Ok? É isso. O mestre, é exatamente isso que acontecia. Em meditação, eu entrava num estado diferente de consciência, onde estava uma leveza ou uma pseudo-paz, e aí, só que, claro, terminava a meditação, logo passava aquilo. E aí já vinha esse pensamento, tenho que meditar para novamente ter estar naquela experiência, estar naquela paz. E aí, essa visão que o mestre traz, ela destrói essa história dessa prática. E até dentro disso, mestre, a gente tem uma pergunta aqui de um inscrito no canal. Ele faz o seguinte comentário: boa noite. Penso que seja muito importante gravar vídeo com a prática da real meditação. Ô Gilson, todas as nossas falas apontam para uma única coisa: a realidade deste ser, que está fora do conhecido. Esta realidade divina, que é a natureza de cada um de nós, fora do tempo, que o pensamento tem construído. Isso é meditação. Então, toda nossa fala aponta para uma única coisa, para o natural estado de ser, que é meditação. Então, nós estamos falando apenas da realidade divina, da realidade de Deus. Essa realidade está presente quando a meditação floresce. Então, tudo que temos falado nesses vídeos, nessas falas, apontam para algo fora do conhecido. Veja, aqui estamos lidando com vocês, tratando com vocês, sinalizando para vocês a ilusão do conhecido, do que não é a meditação. Eu não posso descrever para você a realidade da meditação, porque ela é inominável, é indescritível. Não posso descrever para você a realidade de Deus. Isso é completa tolice. Um pensamento iria tentar fazer algo a respeito, mas a realidade de Deus não é assunto para o pensamento. Aqui o que estamos tratando com você é do fim da ilusão. É da ilusão que tratamos, do descarte da ilusão, porque a realidade de Deus já se mostra quando não há mais ilusão. A realidade da meditação se mostra quando não há mais a ilusão de uma identidade que se vê no tempo e no espaço e fazendo as suas façanhas e realizando suas coisas e buscando o que deseja. O fim para essa continuidade do ego
para esta continuidade do eu, de toda a ilusão que esse eu, esse mim, representa, o descarte disso é autoconhecimento, o descarte disso já é a meditação. Na prática, então as pessoas pedem uma técnica, como agora aqui. Não há nenhuma técnica. Técnica você encontra aí na busca do YouTube, técnicas e práticas de meditação, mas isso não dá realização, isso não traz realização, isso não revela realização, isso não revela o fim definitivo para o sofrimento. O fim definitivo para o sofrimento é o fim da ilusão. É o fim de uma identidade presente na experiência, se separando através de desejos, razões e motivos, buscando coisas para se completar. O fim da ilusão dessa identidade é o fim do desejo, do medo e das complicações que o pensamento constrói para esta suposta entidade presente. Então, isso é o fim da contradição dos desejos. Isso é o fim desta ilusão de uma identidade para se salvaguardar, se livrar de algo que possa lhe fazer mal. Isso é o fim do medo. Veja, é o fim do desejo, é o fim do medo, é o fim do sofrimento, é o fim da ilusão. É o fim da ideia de alguém presente para alcançar coisas ou se livrar de coisas. Então, aqui tratamos com vocês sempre da verdade da meditação de uma forma prática. Porque estamos falando, Gilson, de uma única coisa, do fim da ilusão. Já que não podemos descrever aquilo que é indescritível, inominável. O nosso trabalho consiste no descarte da ilusão. Porque não podemos trazer a verdade de Deus para esse momento. Veja, não podemos alcançar Deus no futuro. Não podemos trazê-lo para esse momento. Tudo que nós podemos e precisamos fazer é nos tornarmos cientes da ilusão de uma identidade que se vê no tempo e no espaço dentro de um modelo de condicionamento, de história humana, de pensamento. Se ver livre disso é tomar ciência daquilo que já está aqui. Isso que já está aqui é a revelação da única realidade presente, que é Deus, que é o ser, que é a consciência, que é o inominável. Podemos dar vários nomes, que é o natural estado de meditação. Então, há diversos nomes para esse natural estado de ser, que é pura consciência, que é a meditação. E isso se constata aqui nesse momento, quando o eu, o ego, não está. Então, o nosso trabalho aqui, Gilson, é investigar a estrutura da ilusão, a base da ilusão, a natureza da ilusão. Isso já é o descarte dessa ilusão, para que isso que está presente se mostre. Então, meditação é algo natural, que está presente quando o eu, o ego, não está. O mestre, na sua fala, você tocou na palavra autoconhecimento. Se o mestre puder falar um pouco mais sobre esse termo autoconhecimento, com essa visão que o mestre tem. Porque como eu a conhecia, é sempre esse se conhecer, se analisando, refletindo sobre. E essa visão que o mestre traz é exatamente dessa investigação e dessa ilusão. Mas não querendo analisar ela, refletir sobre ela. O mestre pode falar um pouco mais sobre o autoconhecimento? Gilson, o autoconhecimento, a verdade do autoconhecimento, veja, a verdade do autoconhecimento não é uma entidade, que é o eu, conhecendo ela própria. É a mente ciente do próprio movimento dela.
Quando a mente se torna ciente do próprio movimento dela, algo novo surge. Esse algo novo é o fim desta mente egóica e o surgimento de uma nova, entre aspas, uma nova mente, um novo estado de ser fora do eu, fora do ego. Então, a verdade do autoconhecimento é o descarte desse eu para se conhecer. Se você entra a fundo na investigação da natureza do eu, sabe o que você constata? Que esse eu não é real. Um olhar direto para o movimento do eu é perceber essa dualidade entre esse observador e aquilo que ele está observando. O observador é esse eu querendo fazer algo com aquilo que ele está vendo. Então vamos colocar isso aqui rapidamente para você. Quando um pensamento surge, veja, a ilusão, vou dar só um exemplo. A gente tem que investigar, explorar muito isso. Quando o pensamento surge, a ideia que nós já trazemos é de que esse pensamento está sendo produzido por alguém. Não percebemos que esse pensamento é só uma reação de memória a um estímulo, seja ele externo ou interno. Mas colocamos uma identidade, que é a ilusória identidade, que é o pensador, que é alguém. Tanto que nós dizemos assim, estou pensando sobre isso. A verdade é que o pensamento está lá, sim, sobre aquilo. Mas não é que tenha alguém pensando. Aquilo é uma resposta de memória, de reação que vem do passado. O que o autoconhecimento nos dá é um olhar onde percebemos esse jogo, que é esse eu, que é o pensador, se separando do pensamento e achando que está no controle dele. Então, um olhar livre do observador é um olhar onde você fica livre daquilo que está sendo observado e do observador. Esse olhar descarta o sentido do ego dentro do momento presente. Então, isso é autoconhecimento. Isso é a base para a verdadeira meditação. Então, nós descartamos a dualidade. O observador, que é o pensador, e a coisa observada, que é o pensamento. Quando aprendemos a arte de olhar. Olhar sem alguém vendo. Então, há uma diferença entre ver e olhar. Nada disso, Gilson, nós aprendemos na infância. Nós precisamos investigar e aprender esta arte de ser pura consciência, livre de uma identidade presente nesta consciência egóica. Precisamos descobrir o que é um olhar livre de alguém vendo. Quando dizemos gosto, não gosto, só podemos dizer a partir de alguém. Estou dando um exemplo. Eu gosto desse pensamento. Não, eu não gosto disso. Eu não gosto dessas lembranças. Ou essas lembranças são muito boas. Isso é a presença exatamente do eu, se separando da experiência, que no caso é o pensamento, para gostar ou não gostar. Nesse jogo, nós estamos aprisionados na ilusão de uma identidade presente. Então, o pensamento nos dá a ilusão de que nós somos os pensadores e os controladores das experiências do pensamento, ou dos sentimentos, ou das emoções, ou das ações. E tudo isso é descartado quando aprendemos a olhar sem o observador, a perceber sem o percebedor, a estar na experiência sem o experimentador. Então, estamos diante de algo novo, indescritível, inominável, que o pensamento não pode capturar. Então, esta é a ciência da meditação. Então, esta é a ciência de ser. Esta é a ciência da real consciência em nós, livre deste elemento problemático, conflituoso, complexado, traumatizado,
que se move em um tempo que o pensamento constrói, eu me refiro a esse ego, sempre na intenção de alcançar ou se livrar, de obter, que está sempre se movendo nesta condição psicológica que é, basicamente, problemas, sofrimento, insatisfação. É basicamente isso. Mestre, já fechou o nosso tempo aí. Para você que está assistindo ao videocast e faz sentido o que o mestre está compartilhando, fica o convite para vir para os satsangs. São esses encontros intensivos com o mestre, onde no final de semana inteiro o mestre está disponível, compartilhando esse estado de presença para nos levar essa investigação dessa natureza ilusória. E além dos encontros online desse final de semana, também existem os encontros presenciais e inclusive retiros. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado vai ter o link do WhatsApp para as informações dos encontros. E também já aproveita e deixa um like, faz um comentário trazendo perguntas, e a gente se vê em satsang e nos próximos vídeos. Mestre, gratidão. Nós queremos trabalhar com você hoje, aqui, lhe mostrando que é possível uma vida dentro desta visão de união consciente com Deus. Essa é a linguagem de Joel Goldsmith, apontado no Caminho Infinito.